falar sobre isso hoje no tema de hoje também. Vamos lá. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloria: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza, fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus, que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, a cidade poderosa! Em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigo de ouro, artigo como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho, de roupas de púrpuras e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos que ganhavam a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se, chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, ó céus! Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas! Deus a julgou, retribuindo o que ela fez com vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artifício algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará
dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrada sangue de profetas e dos santos, de todos os que foram assassinados na terra. Bastante versículo, mas esse aí está falando sobre a destruição, né, desse sistema mundano, de tudo aquilo que existe, né, hoje vai ser destruído um dia. E aqui o texto está narrando de como se sucederá isso. Na verdade, né, como eu sempre falo, o texto está repetindo já mais uma vez, é a sexta vez que a gente está vendo essa história se repetindo, como eu falei, aqui do capítulo 17 ao 19, a gente está vendo a sexta vez que está sendo essa história repetida, com outros detalhes, né? Mais uma vez eu volto a dizer para vocês, né? Se Apocalipse fosse escrito de forma cronológica, a Terra está sendo destruída várias vezes, como se levantasse outras terras para destruir outras terras, e não, né? Aqui está repetindo a história sendo contada de outra maneira, ok? Este capítulo aqui é inicialmente como se fosse um cântico funeral, celebrando a queda da Babilônia, para os santos, para os salvos, tá? O lugar em que reside todo tipo de maldade, né? Uma voz adverte o povo, a gente vai ver isso, adverte o povo de Deus a sair desse sistema falido, antes de ser destruído, porque ele vai ser destruído logo. Os reis da terra lamentam pela perda da sua amante, a grande Babilônia, ou a grande meretriz. Os mercadores lamentam por causa do colapso do seu mercado. E no final, né, o anjo fala para os apóstolos, fala para os santos ali, para eles celebrarem agora, porque a grande Babilônia caiu. A grande Babilônia caiu. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E do versículo 1 ao versículo 3, para a gente adiantar, gente, eu vou ler, e não vou ler de 1 a 3, não vou voltar lendo, vou explicar logo, tá? De 1 a 3, diz assim, a gente vai ver a voz da condenação. Uma voz de condenação. Você viu que uma grande voz no versículo 1, né, vai dizer que o anjo, né? Versículo 1 vai dizer, depois disso vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Então o outro anjo agora fala, né? E no versículo 2 vai dizer, ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então a gente vê a queda da Babilônia, é um fato consumado, ou seja, que a queda desse sistema mundano vai acontecer, já está predito isso, Deus já prometeu que vai fazer isso, e vai fazer, né? Inclusive a queda da Babilônia histórica registrada, né, já foi prevista inclusive por Jeremias, né? De alguma forma a queda aqui não é apenas a previsão da queda de Roma ou da Babilônia simbólica, mas é a queda da Babilônia escatológica, queda da Babilônia do tempo do fim, ou da Babilônia que a gente, vamos dizer, estamos hoje nela, mas não praticamos as obras dela, ou pelo menos não deveríamos praticar, né? Esse sistema religioso, econômico e político sem Deus, anti-Deus. Todo o sistema econômico, político, religioso que não tem Deus é Babilônia. Todo o sistema religioso, político, enfim, todos eles religiosos que não tem Deus é anticristo, tem a marca da besta. Todo esse sistema. Mas a gente vê que todo esse sistema vai cair. A queda já foi declarada, a gente já viu lá no capítulo 14, a gente viu no capítulo 17, agora a gente está vendo novamente no capítulo 18. A queda da Babilônia é um fato consumado na mente de Deus, nos decretos de Deus. Isso já aconteceu. A Babilônia torna-se morada de demônios, né? A gente viu aqui no versículo 2, né? Enquanto a igreja é morada de Deus. A igreja, a noiva do Cordeiro, é a habitação de Deus, enquanto a Babilônia, a grande meretriz, se torna a habitação das aves imundas, símbolos de demônios, símbolos de morte, né? Aves imundas aqui, aves que comem o que? Carniça, símbolo de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é podre, enquanto a igreja de Deus é a habitação de Deus, né? Deus mora na igreja através do Espírito Santo, na Babilônia, no mundo, né? Naqueles que não querem servir a Deus, eles são a habitação de demônios. É interessante até a gente olhar lá em Efésios, no capítulo 2, vai falar um pouco, não exatamente isso, mas vai falar sobre isso também. Vai falar sobre os filhos da desobediência, que são influenciados pelo príncipe deste mundo, né, pelo príncipe da potestade do ar. Aí vai dizer, sobre o qual vocês também andavam, mas agora não, vocês são filhos da luz. Então,
Todo aquele que anda sob os conselhos do mundo, que não tem o Espírito Santo morando nele, quem que mora nele? Tem demônios morando nele, demônios que controlam a vida deles. Mas se vocês estão em Cristo, nasceram de novo, o Espírito Santo habita em vocês. E todos aqueles que não receberam a Cristo, que não receberam o Espírito Santo, são Babilônia. São aqueles que têm a marca da besta. A gente consegue entender isso, tá? A grande Babilônia é prostituta. A igreja é mulher celestial, do capítulo 12, né, vestida de sol. A igreja é vestida de sol. A mulher vestida de sol que a gente vê no capítulo 12. A grande Babilônia é prostituta. Né? A igreja resplandece a glória de Deus, enquanto cidade, ela é imagem, a Babilônia é a imagem oposta à igreja. Se a igreja resplandece a glória de Deus, a Babilônia resplandece o que? As trevas, morte, destruição, todo tipo de corrupção. Né? Isso significa um lugar totalmente destituído da glória de Deus, da sua palavra. Não é o lugar onde o povo de Deus deve estar. A Babilônia não é lugar para filho de Deus. Babilônia não é lugar para servo de Deus ficar se deleitando lá. Babilônia não é lugar. E Babilônia é todos os tipos de práticas, todos os tipos de coisas que o mundo faz. Isso tudo é a Babilônia. E tudo isso um dia vai cair. Né? Aí o texto ainda diz aqui, no versículo 3, que os reis da terra se prostituiriam com ela. Que significa que eles cometeram pecados vergonhosos, desistindo do que é mais importante, trocando por aquilo que é mais gratificante, trocando por aquilo que é mais aparente, por aquilo que é mais pomposo. As pessoas desistem, vamos dizer assim, se algum rei aparentemente servia a Deus, ele para de servir a Deus, né? Que servir a Deus é o mais importante, é aquilo que mais importa, né? Por aquilo que é mais aparente, mais gratificante, mais pomposo. E a gente vai ver muitas pessoas que parecem que servem a Deus, mas às vezes pelo dinheiro acabam deixando as raízes de lado, deixando aquilo que é mais importante de lado por causa do dinheiro e vão se perdendo. Quantas pessoas talvez você conheceu, quantas eu conheci, que, né, tinham um discurso de crente e tal, de Deus mesmo, mas hoje o discurso delas é por aquilo que é mais pomposo, por aquilo que é mais aparente. Deus é o Deus abençoador, é o Deus do transbordo, é o Deus que vai fazer o seu mês prosperar, e tudo aquilo que você quer e tem fé, e porque você depositou alguma coisa, você vai ter. Então, muitas dessas pessoas vão deixar aquilo que é mais importante de lado, por aquilo que é mais gratificante, por aquilo que é mais aparente, por aquilo que é mais pomposo, né? Eu sou muito abençoado, por isso eu tenho muita coisa, né? E não é assim. Se você pensar bem, até as pessoas que não têm Deus conseguem conquistar as coisas trabalhando, alguns enganando também, mas conseguem conquistar as coisas, não é? E as pessoas vão querer apontar a riqueza ou os bens como se fosse questão da bênção de Deus. A gente sabe que tudo que nós temos, é claro que é Deus que abençoa. Mas se você pensar bem, quem não tem Deus? E quem é habitação de demônio? Por que que tem riqueza? Se riqueza é bênção. Ou seja, é trabalho, vamos trabalhar. Você quer conquistar as coisas? Trabalhe. Simples assim. Né? Então, os reis da terra, eles se adulteraram, se prostituíram, se dobraram a outros deuses. Né? Eles fizeram alianças com outras coisas, com outros deuses, com aquilo que não é Deus. Com aquilo que não é Deus. Além disso, ainda no versículo 3, vai dizer que os mercadores da terra enriqueceram com a abundância das suas delícias, dos seus luxos, né? Com excessivo, né? Vendendo os seus luxos, vamos dizer assim. Eles foram seduzidos pelas grandes riquezas que podiam ser obtidas no seu relacionamento com a grande meretriz, com a grande Babilônia. Parte desse adultério estava relacionado em receber a marca da besta. Então, recebem a marca da besta, usufruem daquilo que, vamos dizer, a Babilônia pode proporcionar gratificantemente, com fama, com dinheiro e tudo mais, mas perdem a Deus. O que adianta, né? O que adianta você ter tudo no mundo, mas você não ter Deus? Você não tem nada, na verdade você não tem nada. O que adianta você ter muito dinheiro, ter um monte de... quantos carros você quiser na garagem, mas você não tem Deus? Não adianta de nada. Então, vai dizer que, olhando aqui para isso aqui, vai dizer que esses mercadores, eles, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. É interessante que, olhando da custa do seu luxo excessivo é algo além, não é isso? Então, é olhar para a gente mesmo, se a gente, sei lá, tem bastante dinheiro, enfim, pessoas que têm bastante dinheiro, na verdade, elas usam daquele dinheiro excessivamente e colocam o seu Deus como o dinheiro, né? Porque o dinheiro é que compra tudo para eles, então o Deus dele é o quê? É o dinheiro. Né? Usam disso, se embriagam nisso
Isso é mais gratificante, isso é mais pomposo, isso é mais aparente, isso mostra quem eu sou, porque eu tenho muito, e as pessoas se embriagam com isso. Tanto aqueles que vendem e se enriquecem, quanto aqueles que têm dinheiro, eles acabam também tendo aquilo que eles querem, que é gratificante, mostrar aquilo que eles têm. Então a Babilônia, a grande Babilônia, a grande meretriz, ela proporciona isso e indica que isso é ser alguém, isso é que é ser feliz, isso é que é ser bom. As pessoas vivem, né, numa procura constante pela felicidade, né, e vão procurar em vários lugares, assim como Salomão, né, vai dizer, ele procura a felicidade, né, no dinheiro, não encontra, procura a felicidade nos amores, tem 1000 mulheres, procura a felicidade na fama, é reconhecido muito, mas no final de tudo ele reconhece que tudo isso é vaidade, ele só encontra a verdadeira felicidade dele em Deus. Tudo é vaidade. Ele procurou em tudo, mas só encontrou em Deus. Então não adianta ter tudo, ter fama, ter o que você quiser, se você não tiver Deus. No final das contas, se eu e você tiver tudo isso físico, material, e não tiver Deus, a gente vai ficar junto com a Babilônia. E aí o que vai acontecer? Aí olha só o que no versículo 4 vai dizer para aqueles que querem ficar junto com a Babilônia. Então ouviu outra voz, versículo 4, do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não caiam sobre você. Saiam dos costumes mundanos, saiam. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Isso que a palavra do Senhor diz, estamos no mundo. A ordem de Deus é para que a sua igreja saia desse sistema, dessa adoração esse sistema, dessa adoração ao dinheiro, dessa adoração ao corpo. Em todo o tempo a igreja deve se apartar-se do mal, do sistema do mundo, esse sistema falso religioso que prega, né, sobre tudo aquilo que Deus vai contra. Quando eu fico ouvindo algumas pregações, não sei vocês, né, desses pregadores da prosperidade, gente, mas aonde está escrito isso na Bíblia, meu Deus? Mas aonde está isso? E as pessoas pegam aqueles textos lá isoladamente e usam para isso, usam para essas coisas, para trazer a parte financeira. Vai pegar sempre os textos lá do Antigo Testamento, onde Deus, né, pelo motivo pelo qual Deus sabe qual, e Ele quis fazer assim, em várias situações onde o povo estava escravo, Deus falou que ia livrar. Onde o povo não tinha nada, Deus falou que ia dar coisas para ele ter uma casa, para ele ter, né, vamos dizer assim, para ele ter a sua terra. E as pessoas vão pegar e vão trazer para hoje e vão falar, não, é assim, ó, vai acontecer com você. Ó. Os pequenos Deus vai fazer maior. Onde não tinha ninguém, onde não era ninguém, agora vai ser muito. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo. Ainda pergunta, pegou? E aí, pegou? Pegou a ideia? E lá num texto isolado, eu li essa semana tá tentando lembrar aqui, mas não consegui lembrar. Mas é algo desse tipo assim, eu li, caramba, olha só. Aí você vai lá ler o contexto do texto, não tem nada a ver com isso. E mais, o que o texto está falando ainda está apontando para a Nova Jerusalém que desce do céu, porque até os textos, quando fala da terra prometida, lá, era sombra daquilo que viria. Até mesmo a terra que manda leite e mel, que a gente vê no Antigo Testamento, é sombra da nossa terra que manda leite e mel, a Nova Jerusalém que desce do céu. Tudo isso aí a gente vê lá para o povo de Israel, mas era sombra daquilo que seria perfeito na eternidade. E as pessoas pegam esse texto e só pregam das bênçãos de Deus aqui na terra, e aqui, e aqui, e aqui. Ou seja, estão pregando aquilo que a Babilônia estão pregando e ninguém está percebendo. Estão pregando as ideias da Babilônia. Tudo aquilo que é pomposo, gratificante, frondoso, maravilhoso, belo, riquezas e todo tipo de coisas. Gente, não é pecado você ter as coisas, eu sempre tenho que afirmar isso, não é. A questão é onde está o seu coração. Isso tem sido o seu Deus ou Deus é o seu Deus? A questão é essa. A questão é essa. No pecado nunca existe verdadeira comunhão. Não ganhamos o mundo sendo igual a ele. Saiam dele, povo meu. Não ganhamos o mundo, não pregamos para o mundo, não evangelizamos o mundo sendo igual a ele. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso Deus convida a não praticar as obras do mundo. Por isso que fala, sai dele, povo meu. Sai da Babilônia, sai dela. Sair da Babilônia não significa, significa não participar dos seus pecados. Significa não ir em direção às suas seduções, às suas tentações. Saia. Deus ordenou a sua igreja para afastar-se desse sistema religioso e mundano. Deus não apenas ordena a igreja sair da Babilônia, mas dá as razões. As razões são quais? Que a gente vê no versículo 4. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem do quê? Dos seus pecados.
A igreja não pode. Se a igreja é de Deus, se é nascida de Deus, vai ficar praticando os pecados da grande Babilônia? Vai ficar praticando? E aí, por que mais ele fala isso? Para que as pragas que vão cair sobre ela não atinjam vocês. É que se você é de Deus, se você é igreja de Deus, você não vai participar, você não vai ser conivente com os pecados da grande Babilônia. 2, se você é de Deus, né? E se você não está participando, as pragas que vão cair sobre a Babilônia não vão cair sobre você. Então Deus dá um alerta: saiam para que as pragas que vão cair sobre ela não caiam sobre você. Né? A questão é, inclusive a gente já leu aqui, que essa questão dos pecados da grande Babilônia são tantos, que eles vão ser retribuídos, a justiça, o juízo que virá sobre a grande Babilônia, vai ser comparado tanto a quanto o pecado ela tem. Né? Você vai ver aqui que tem muito, versículo 5, olha o que diz no versículo 5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. Isso para falando sobre a quantidade em altura de pecados. Acumularam-se até o céu. Qual é a altura para chegar no céu? Não sei, no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu? Olha quanto de pecado que tem. Então, Deus lembra disso e Deus vai retribuir, né, as pragas sobre a grande Babilônia de acordo até com o número de pecados que ela cometeu. Tá? Versículo 6. Retribui-lhe na mesma moeda, paguem em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Então Deus diz que tudo que a grande Babilônia fez de errado vai ser retribuído em dobro. E o povo dele não pode estar no meio dessa imundície. Versículo 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração se vangloriava. Estou sentada como rainha. Não sou viúva. Jamais terei tristeza. Gente, a gente precisa lembrar que a gente não está falando sobre uma pessoa, essa grande Babilônia. A gente está falando sobre pessoas. Sobre um sistema, melhor assim dizendo. E todas essas pessoas que se dobram a esse sistema vão ter isso em seu coração. Todas essas pessoas que se dobram ao sistema da Babilônia vai ter em seu coração, vão se vangloriar em seu coração. Vão se achar os donos. Quando vai falar sobre rainha aqui, poderia ter reis aqui também. É como se é alguém que está por cima da carne seca, vamos dizer assim, em outras palavras, né? Alguém que é autossuficiente, né? Não sou viúva, ou seja, quando fala em viúva, vai falar sobre alguém que está lamentando, que está chorando, que está sozinho. Ou seja, as pessoas que estão, né, que são dominadas pela grande Babilônia, que estão nesse sistema, não vão dizer que estão tristes, vão dizer que estão felizes, vão dizer que estão por cima. Não vão dizer, vão mostrar que são alegres, não vão dizer que têm tristezas, né? Pelo contrário, porque elas têm luxo, porque elas têm riqueza, elas colocam isso no lugar de Deus. Orgulho, soberba, sua falsa aparência de felicidade, mas que na verdade essa aparência não revela de fato o que está por dentro. Morte, só traz morte, sepulcro caiado, por fora pintado de branco, bonitinho, mas por dentro só tem ossos, só tem morte. Assim são as pessoas que estão seguindo a grande Babilônia e dizendo que estão bem, que são felizes, que são dona ou que são dono do nariz deles, olhando para a linguagem de hoje em dia. Versículo 8. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome, e fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. O povo de Deus não pode demorar-se a sair desse sistema. Não pode demorar-se, porque o juízo de Deus cairá sobre ele repentinamente e o desmantelará num só dia, como diz aqui no versículo 8. Quando chegar o dia do juízo, não haverá escape da ira de Deus, como diz a Escritura. A banda coisa é cair nas mãos de Deus. E por isso, mais uma vez eu repito: sai do mundo agora, povo meu! Pois todos aqueles, entre aspas, crentes que estiverem na Babilônia, no mundo, vão ser pegos de surpresa para a segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não vão ser pegos de surpresa, mas aqueles que estão no mundo vão ser pegos de surpresa, porque nem aguardam a vinda de Jesus. Muitas pessoas acreditam que é tudo mentira aquilo que a gente fala. Tudo mentira, a gente morre, acabou. Ou então a gente morre, aí vai encarnar em outra pessoa. A gente morre e acabou, não existe isso. O povo é louco, se o mundo acabar, vai ser porque o homem está destruindo, esse negócio de Deus não existe, esse negócio de inferno não existe. Tudo mentira. Loucos.
Loucos. Loucos. Versículo 9 e 10. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela, ou seja, com a Babilônia, o sistema mundano, e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Então todo mundo que está confiando nesse sistema mundano, para falar sobre os reis da terra, vão lamentar, vão chorar, vão chorar por tudo isso, porque viram que estão perdidos. Vão começar a ver que tudo aquilo que os crentes malucos falaram é verdade. Tudo aquilo que os crentes estavam falando o tempo todo é verdade. O que a Bíblia diz é verdade. É verdade. Do versículo 20, do 9 a 20, só para poder a gente lembrar o que a gente vai ver, são uma lamentação fúnebre. Eu falei que era um cântico, mas também é um lamento fúnebre, um cântico fúnebre pela queda da Babilônia. Que eles lamentarão. E a gente vai ver aqui depois 3 outros grupos falando, Os governantes do mundo, os comerciantes, os donos de navio, todos esses que se enriqueceram por causa da economia iníqua, por todo aquele dinheiro, por todo aquele luxo da grande Babilônia, todos esses vão lamentar. A queda desse sistema iníquo do mundo irá afetar todos que desfrutam e dependiam dela. Ninguém permanecerá inabalável pela queda da Babilônia, com a queda da Babilônia. Só aqueles que estiverem em Cristo, quando de fato vier o juízo final sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a besta, sobre as 2 bestas, a igreja vai estar com Cristo e não receberá o juízo, mas vai estar celebrando com Cristo. Enquanto há um lamento, um choro aqui daqueles que estão seguindo o diabo, no céu haverá um cântico de vitória, um cântico de alegria dos filhos de Deus, porque Deus livrou o seu povo. Em primeiro lugar, os reis da terra, que tinham dado o seu poder à besta, tinham se prostituído com ela, como recompensa pela sua subserviência. Estes reis viveram em delícias, mas quando a cidade for destruída, eles estarão longe pelo temor. No versículo 10, vai dizer que eles foram amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe, gritando: ai, a grande Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou o seu fim. Muitos, provavelmente, vão ficar de longe vendo a grande destruição, talvez pensando até que podem se salvar dessa grande destruição. Eles não vão tentar resgatar a grande Babilônia, até porque será inútil com o tamanho de destruição que virá sobre esse sistema mundano. Estes reis ficarão aterrorizados, porque sem a Babilônia, eles são o quê? Nada. Colocavam toda a sua expectativa, toda a sua esperança na Babilônia, e no que a Babilônia poderia oferecer, tudo que esse sistema mundano e religioso poderia oferecer. Mas no fim das contas vão ver que eles erraram, eles escolheram o caminho errado, mas eles não se arrependem. A gente viu isso no capítulo anterior. Eles não se arrependem, eles brigam uns com os outros para procurar quem foi que direcionou a gente para isso. Quem foi que deu a direção para a gente ir para esse caminho e não servir a Deus? Vamos dizer assim. Mas eles não se arrependem, eles só querem procurar um culpado. Eles estão aterrorizados. E a gente vai ver no versículo 11 qual é o próximo grupo, que vai se unir a esse cortejo, esse cântico fúnebre. Versículo 11 a 13 vai mostrar isso. Olha. Os negociantes da terra chorarão e lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Os negociantes da terra agora não vendem mais nada. Estão lamentando, porque na verdade eles colocaram toda a sua expectativa, toda a sua segurança naquilo que eles vendiam no seu comércio, na maneira que enganavam, que falavam, E agora eles não têm mais isso. Eles também vão chorar. E eles vendiam, vai dizer os artigos que eles vendiam. Artigo como ouro, vai falar sobre coisas que podem ser coisas, como que fala? Futilidade, Que podem ser. Por que você vai comprar, vamos dizer assim, uma pulseira que custa 500 mil reais, 200 mil reais, E vai dizer que esses comerciantes, esses mercadores, vendiam isso, ganhavam dinheiro com isso. Você vai ver. Por isso que vai falar sobre a lista de coisas que podem ser coisas
fúteis, que eles ganhavam dinheiro, e que as pessoas, né, compravam e colocavam isso como uma coisa pomposa, né, e mostravam que eles eram, entre aspas, abençoados, felizes, pela tantas de coisas que tem. Versículo 12 vai dizer, ó, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, tudo coisa que é cara. Todo tipo de madeira de cedro, que também é cara. Peças de marfim, que também é cara. Madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Olhando para aquela época e para hoje, muitas dessas coisas aqui são muito caras. E esses negociantes, esses mercadores agora estão lamentando, não temos mais para quem vender. Não temos mais como ter a nossa riqueza, o nosso Deus. Canela, vai dizer versículo 13. E outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha de trigo, farinha fina de trigo, bois, ovelhas, cavalos e carruagens, corpos e almas de seres humanos. Até isso, os mercadores vendiam. Até isso. Então agora eles estão em pleno colapso, vivendo esse colapso, vivendo tudo isso aqui, a esperança deles, o Deus dele, aquilo que era a segurança deles agora cai por terra. E por que a Bíblia fala isso, mostra isso pra gente? Está falando, sai dele, povo meu, não coloca a sua esperança nisso. Sai dele, povo meu, não coloca a sua expectativa nisso. Sai dele, povo meu, sai dela, sai do mundo, sai da Babilônia. Sai, não aceita os manjares. Não seja conivente com os pecados do mundo, com os pecados da Babilônia, porque se formos coniventes com o pecado da Babilônia, também receberemos as mesmas pragas que a Babilônia vai receber. As mesmas. Versículo 14 diz assim, eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. O fruto aqui de desejo refere-se a todas as mercadorias importadas, exóticas, que chegavam das cidades de Tiro a Roma. As pessoas adoram essas coisas, mas quando a Babilônia for destruída, tudo será acabado. O luxo e o esplendor deste mundo não suportará. O luxo deste mundo, as coisas desse mundo, não durará para sempre. Não durará para sempre. Não durará. Não durará. Existe uma diferença sobre aquilo que é eterno e aquilo que é transitório e passageiro. A gente está estudando até sobre essa questão das duas alianças do passado, que foi necessária, foi importante, mas foi transitória, foi passageira. E hoje nós vivemos na aliança eterna, a aliança que não se desfaz. Hoje nós não temos um sacerdote que morre, nós temos o sumo sacerdote que é eterno. A gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Até olhando para isso, até na questão das alianças que vivemos hoje em dia, nós temos que ter a nossa aliança com Deus, que é eterno, colocar a nossa expectativa naquilo que é eterno. E eu pergunto para você, como será viver uma vida, se é que eu posso dizer viver, eternamente longe de Deus, eternamente sem a misericórdia de Deus, eternamente sem a graça de Deus? Não é uma vida, é sofrimento, é pranto, é ranger de dente, como a própria palavra diz em Apocalipse. Enquanto há lamento para os seguidores da grande Babilônia, a festa no céu, a alegria, a celebração com Deus, a vida eterna. Diz o céu que será o céu o lugar onde não haverá mais doença, não haverá dor, não haverá sofrimento, quando estivermos com Jesus na eternidade. Mas as pessoas ainda preferem viver aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, uma falsa alegria nesse tempo presente, trocando pela eternidade. Não quer morar na eternidade, quer viver as coisas, entre aspas, boas, pomposas, aqui nessa terra. Vamos lá, versículo 15 ao versículo 17 aqui. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão, e se lamentarão, gritando, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de todas as roupas de púrpura, vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Olhando para isso aqui, mais uma vez a gente percebe que é aquilo que é pomposo, aquilo que parecia que não ia acabar, aquilo que estava, né, no alto, bonito, e todo mundo faz o que? Segue aquilo. A gente fala sobre referência, às vezes a gente vive no mundo sem referência. Quando a gente vai para um programa, assistir um programa de TV, quando a gente entra na internet, quando a gente entra no YouTube, enfim, qualquer coisa, a gente já vê quais são as referências que tem por aí. A gente pensar as referências
né, para muitos jovens que vivem em comunidade e tal, é ter aquele cordãozão de ouro, aquele cordãozão de prata, né, aquele rosto todo tatuado, né, aí vai, né, mostrando vários, como é que se fala? Lá no pessoal chama de vários pacos de dinheiro, que eles, né, aqueles clipes que a gente vê de funk, jogando dinheiro, relojão de ouro, né, carro esportivo, não é assim que eles fazem? Um cara lá, aí um cara no carro com um monte de mulher em volta, né, é o tipo de clipe que ele vai... exatamente. Então a gente percebe que isso é referência para a gente seguir, mas é isso que o mundo está fazendo aqui, ó, jogando na TV, na internet, em todos os tipos de mídia social. É isso que o mundo está fazendo, ó, é isso que é importante. Ó. Sem querer dizer, eles estão dizendo, ó, é isso aqui que você tem que seguir, ó. É isso aqui que vale a pena. Não é Deus, não. É isso aqui. Em tudo quanto é lugar. É o tempo todo bombardeando a nossa mente, a mente das nossas crianças, a gente deixar dos nossos filhos, né? É o tempo todo, a gente tem que estar ligado em relação a isso aí, até evitar. Orar e evitar o máximo possível para tirar essas coisas da frente dos nossos filhos. Eu estava vendo aí, como eu já falei anteriormente isso, tinha um colega do meu trabalho, ele falava que ele era associado a um partido político, o Partido PSOL, né? Ele falava para mim que a ideia deles, do partido, das reuniões deles, era investir nas crianças, não nos adultos. Porque eles sabem que os adultos já têm uma mente formada e não vão mudar. Eles falavam assim, aí chegou para mim, não, porque eu fui falar, ele me perguntou uma situação lá e eu respondi biblicamente naquilo que eu acredito. Ele falou, tá vendo? É por causa de pessoas assim como você, retrógradas, com pensamentos antiquados, é que a gente no nosso partido, a gente está reunindo para poder investir nas crianças. Para poder mudar toda essa filosofia que vocês acreditam que é verdade. Porque isso é pensamento retrógrado. Você não pode pensar assim. Aí falando sobre essa questão de gênero, entre outras coisas. Porque ele era homossexual, eu sabia que ele era. Ele só nunca assumiu isso lá pra gente lá, mas eu sabia que ele era, né? Enfim. E por eu ter condenado a prática, o pecado em si, né? E de fato ele também tinha sido da igreja há um tempo, né? E ele falou para mim, eu falei, você sabe, porque você conheceu a Bíblia, que é pecado. E não é só isso que é pecado. É toda e qualquer coisa que desagrada a Deus é pecado. E a questão não é se aceitar quem é. A Bíblia o tempo todo, ou melhor, Jesus vai dizer que não é para você se aceitar quem você é para negar a si mesmo. É para tomar a sua cruz e seguir a Ele. E a gente vai ver essas ideologias mudando o quê? Aceite-se quem você é. Você precisa aceitar. Você precisa aceitar. É aí que vem aquela situação do sair do armário. Você precisa sair do armário. Né? É aí que vem essas situações. Mas a Bíblia vai ensinar para a gente, não negue-se a si mesmo. Se todas as coisas que pensamos de fazer errado e queremos fazer de errado, imagina se a gente, vamos dizer, essas coisas tudo sai do armário. A gente coloca tudo isso para fora, porque sair do armário é colocar para fora. Todos os tipos de maldade que a gente quer fazer, imagina. Todos os tipos de maldade que você já pensou em fazer até hoje. Se aceite, você vai lá e faz. Imagina, talvez você não estava nem aqui, estava morto, preso, não sei. Todas as vezes que você sentiu ódio de alguém, deu vontade de matar alguém que você matasse. Será que você estaria aqui hoje? Então você tem que se aceitar quem você é. Você tem que negar a si mesmo todos os dias. E eles estão ferreamente, né, essas ideologias que pregam essas coisas, investindo nas crianças, porque sabem que os adultos, né, já são chucros, vamos dizer assim, e eles não vão conseguir mudar o nosso pensamento. Né? Então, todas essas, vamos dizer, li o versículo 16, né? Então vai falar sobre a grande Babilônia sendo uma pessoa pomposa, olhando para uma pessoa com vestes finas, né, adornada de ouro, pedra, é alguém a ser seguido, né? É alguém para ser seguido, né? Segundo a ideologia do mundo. Ou seja, as referências são essas. É ter um monte de coisa e conquistar quanto mais puder e esfregar na cara dos outros que não tem. E essa é a história, ou essa é a ideia da Babilônia, do sistema mundano. É ter e mostrar para os outros o quanto você tem, o quanto você pode fazer e o quanto os outros não têm. Muita gente, e talvez você já tenha conhecido gente assim, de repente tem condição financeira, tem isso, tem um monte de coisa. E postam um monte de coisa, mas no fim das contas elas não são felizes. Estão sempre mostrando uma aparência ali em rede social ali, de uma coisa que elas não são. Eu lembro que uma vez a gente conversando com um casal, eu e o Graciela, a gente foi na casa deles, e eles estavam separados e tal, e ele nunca gostou de rede social, mas ela sempre teve. Ela postando 1 milhão de coisas em tudo quanto é lugar, passeando, viajando. Estavam separados. E ela só estava postando para poder mostrar que estava bem, que estava feliz, mas no fim das contas não estava.
A gente conversou, depois eles voltaram, casamento, enfim. E era só aparência, é só para mostrar. Só para mostrar. E aí as outras pessoas que acham que tudo aquilo é real, tá vendo? Não, uma pessoa que é feliz, ela tem tudo, posta tudo, faz isso, faz aquilo outro. Gente, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Eu lembro de um ex-gerente meu, no laboratório que eu trabalhei, sabe o que ele falava para mim? Eu moro em Caraí, ele falou, eu moro num condomínio de casa, eu moro isso, aquilo. Ele falou, mas tem gente lá, no meu condomínio lá, manda um empregado comprar meio quilo de carne moída lá para poder botar lá, para fazer mas não para de ir para festas, não para de comprar os carros de luxo, não para de ir nos lugares. Mas a comida, ó. Aí ele até falando, poxa, eu fico feliz quando eu vou na casa de pobre. Ele falou, eu sei que eu tenho uma condiçãozinha, não vou falar que eu sou pobre, eu tenho uma condição. Mas eu fico feliz porque se você abrir a geladeira do pobre, muito dele, recebeu o salário, pum, encheu a geladeira e tá feliz pra caramba, pagou as contas. Ele falou, mas eu vejo essas pessoas lá no meu condomínio. Eles estão sempre comprando roupa nova, estão sempre, sabe, comprando o que não pode para mostrar o que eles não são. Para poder continuar nessa coisa do luxo, porque a Grande Babilônia, ela incentiva a ser assim, não é isso? A Grande Babilônia, vocês estão mudando, incentiva a ser assim, comprar e comprar mais coisas e ter mais e mais coisas. É isso que incentiva, né? E ele falando isso para mim, eu, caramba, eu falei, na época, se ninguém me falasse, eu não ia saber disso. Versículo 17, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Olha só, não adianta ter toda a riqueza e não ter Deus, ter toda essa pompa e não ter Deus, ter todo o ouro e não ter Deus. Em uma hora só vai ser arruinado tudo isso. Todos os pilotos, todos os passageiros, todos os marinheiros de navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ficarão de longe. E a gente vê, assim como os mercadores que tinham, né, enriquecido com as mercadorias, né? Então todos aqueles que cuidavam do transporte por barco tinham enriquecido também, através da navegação. Mas com a queda da grande Babilônia, da grande cidade, os seus serviços não seriam mais necessários. Não haverá mais ninguém para comprar nada, para vender nada, para viajar em um navio, para fazer nada. Não haverá. Aí vai dizer no versículo 18, né? Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão que outra cidade jamais se igualou à grande cidade. Versículo 19. Lançarão pó sobre a cabeça, e lamentarão-se e chorarão, gritarão, ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Então, você pode ter tudo financeiramente falando, mas se você não tiver Deus, no final de tudo você vai ficar em ruínas. Você vai receber todas essas pragas aqui. Porque se eu e você não seguimos a Deus, seguimos aqui. Se as pessoas não têm a marca de Deus, que é o Espírito Santo, tem a marca de quem? Quem tem a marca de Deus vai morar com Deus eternamente. Quem tem a marca da besta vai receber as mesmas pragas, os mesmos castigos que a besta vai receber. Aí versículo 20. Celebre o que se deu com ela. Aí aqui agora é uma voz de celebração para o povo de Deus, para os profetas, por todos aqueles, né? Para todos aqueles que foram perseguidos, foram martirizados. Agora o anjo fala, a voz fala com esse, já vai dizer, celebre o que se deu com ela, ou seja, com a grande Babilônia, ó céus, celebrem, ó santos. Você está nesse meio desses santos aí. Celebrem, apóstolos e profetas, Deus a julgou, retribuiu-lhe o que ela fez com vocês. Então a gente percebe aqui que agora, enquanto para aqueles que perderam a Babilônia estão lamentando, perderam os benefícios que a grande Babilônia trazia para eles, o povo de Deus, o anjo diz o quê? A voz diz o quê? Celebre. A grande Babilônia caiu. Ela foi julgada. Tudo aquele mal que ela fez contra você está sendo retribuído a ela. Está sendo retribuído a ela. Então agora é a hora do povo de Deus celebrar e cantar a Deus. Versículo 21. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse, com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Então, aqui a comparação a uma grande pedra de moinho, que era uma pedra mais pesada de qualquer, né, ser humano poderia mover, né?
e vai dizer que essa pedra foi lançada no mar. Se você pensa numa pedra muito pesada, sendo lançada no mar, vai acontecer o que com ela? Afundar rapidamente. Afundar rapidamente, não é isso? Então é isso que vai acontecer com a Grande Babilônia, afundar rapidamente. Ela é pomposa, é grande, e o tamanho da sua pompa, da sua beleza, também será totalmente relacionado com o tamanho da sua queda, rapidamente. Ué, mas não era pomposa, não era bela, não era isso? Em uma hora só foi destruída. Não parecia que nunca seria abalada? Em uma hora só foi destruída. Não parecia que nunca ia ter fim? Em uma hora foi destruída. Não era uma cidade forte? Essas pessoas do mundo, não é muito mais gente que o povo de Deus? Em uma hora só foi destruída. Em uma hora só. Versículo 22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artifício, ou seja, artista, né? Algum. De qualquer profissão, artista de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. A cidade poderosa, atirada ao mar como uma pedra, será destruída e silenciada. Não só destruída, mas silenciada. Essa cidade se tinha achado cheia de música, cheia de festa, cheia de esbórnia, cheia de celebrações. Não é isso? Mas agora, nenhum ruído sairá dela. Nenhum ruído. Por isso que vai falar até no final do versículo 22, nunca mais se ouvirá do seu meio o ruído de pedras de moinho, que era o normal da época, ouvir moinhos, moendo as coisas. Nós falamos de coisas da época. Então a gente pode trazer para nós, nunca mais se ouvirá ruído de festas, de rave, de baile funk, de qualquer coisa que, né, a Babilônia ou o mundo tem seguido. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Né? É aquela situação do povo que tem que trabalhar na segunda-feira. E em vários lugares, aí, em várias comunidades, o baile funk é justamente no domingo à noite. E a pessoa que tem que trabalhar segunda-feira não consegue dormir à noite, porque está o baile funk de frente à casa, do lado da casa, na rua da casa. Né? Mas um dia isso vai acabar. Nem isso haverá mais. A Grande Babilônia vai cair, trazendo, né, para os nossos dias. Nunca mais brilhará dentro, versículo 23, nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, de todos os que foram assassinados na terra. Então você percebe a grande destruição da Grande Babilônia acontecerá. E aí, tudo isso aí vai passar. E a igreja vai morar com Jesus. Quando chegar o momento do juízo final, né, apesar da igreja, eu acreditar, e acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas vai passar pela tribulação, não pelo juízo final. O juízo final, na hora de Deus punir, né, o falso profeta, o anticristo, o diabo, todos os seus seguidores, a igreja vai ser retirada e vai estar com Deus. E virá essa grande destruição do juízo final. Todo aquele que tiver a marca de Deus, ou seja, o Espírito Santo, o selo de Deus, vai estar guardado nas mãos de Deus. E aqueles que tiver a marca da besta, vai passar por todas as pragas